Meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube Pastor José Otávio Nunes Monteiro. Você pode agora dar o seu like nessa mensagem que nós vamos ministrar nessa manhã e compartilhar com seus amigos para que eles conheçam a palavra de Deus. Amém? Estamos prosseguindo no nosso circuito de estudo sobre botânica bíblica. Meus amigos, minhas amigas, que a paz do Senhor esteja contigo nesta hora. Vamos agora mergulhar fundo na palavra de Deus com mais um estudo da Bíblia Sagrada. Vamos continuar falando sobre botânica bíblica. E aqui você acompanha neste vídeo uma bela plantação com o agricultor ensinando como é que se faz uma plantação, como colher bons frutos nesta plantação. Amém? Então, nos acompanhe nesse maravilhoso estudo da palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse primeiro dia da semana que o Senhor nos concede. Venha, Senhor, ministrar o nosso coração neste dia, que a minha vida e a vida dos meus amigos e amigas sejam abençoadas por estas palavras que serão ministradas. Que venham gerar muitos frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos começar o nosso estudo bíblico sobre botânica bíblica. Nosso segundo tema, dando sequência ao nosso estudo bíblico, a lei da semeadura e da colheita. Texto bíblico central, encontramos na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 4. Você pode depois acompanhar na sua Bíblia esse belo versículo. Mas examine cada um suas próprias ações, então terá motivo para se alegrar apenas com respeito a si mesmo e não em comparação com outra pessoa, pois cada um levará a sua própria carga. Além disso, todo aquele a quem a palavra estiver sendo ministrada, partilhe todas as coisas boas com quem lhe ensina. Amém? O apóstolo Paulo, o Espírito Santo, está te sugerindo, te incentivando, motivando a compartilhar esses ensinamentos com outras pessoas. Versículo 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois a pessoa que semear, isto também colherá. Porque aquele que semeia visando a sua própria carne, colherá da carne destruição. Mas aquele que semeia visando o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Esta é a lei da semeadura. Versículo 9. Assim, não desistamos de fazer o que é bom, pois colheremos no tempo devido, se não desanimarmos. Então, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente os que fazem parte da família de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Foi o propósito de Deus quem decretou a lei da semeadura e da colheita, ainda no terceiro dia da criação do universo. Vamos ler o texto bíblico? Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 11. Então disse Deus que a terra faça brotar relva, plantas que deem sementes e árvores frutíferas, segundo as suas espécies, que deem frutos com sementes. E assim se deu.
palavra de Deus é poderosa. Ele traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Versículo 12. A terra começou a produzir relva, plantas que davam sementes e árvores que davam frutos com sementes, segundo a sua espécie. Deus viu então que era bom, e houve noite e houve manhã no terceiro dia. Amém? Então a palavra de Deus diz que foi o Senhor, o Criador, Deus eterno, Deus maravilhoso, quem criou todas as árvores, todas as plantas, todos os frutos, todas as sementes que existem no planeta. Esta lei da semeadura, da colheita, vigora até hoje. Ela não foi revogada e vai continuar produzindo efeitos pela eternidade, porque o soberano Deus assim estabeleceu. Qual é o alcance dos efeitos da lei da semeadura e da colheita? A lei da semeadura e da colheita alcança, primeiro, o mundo natural, visível aos olhos humanos. E segundo, também o mundo espiritual, invisível aos olhos humanos. Vamos ver aqui o alcance da lei da semeadura no mundo natural. Vamos ler um exemplo do alcance da lei da semeadura e da colheita no mundo natural. Vamos ler o texto de Gênesis capítulo 26, versículo 12. Isaac começou a semear naquela terra, e naquele ano ele colheu 100 vezes o que tinha semeado, pois o Senhor o abençoava. Amém? Então, o filho de Abraão, Isaac, que em hebraico quer dizer sorriso, ele começou a semear sementes de trigo, de cevada, quem sabe de milho e outros cereais, ali na terra santa. E naquela terra que parecia ser uma terra seca, naquele ano que ele semeou, ele colheu 100 vezes mais o que ele havia semeado. Amém? Por quê? Porque o Senhor estava com ele e o abençoava. Como é que está a sua plantação? Como é que você tem semeado as suas sementes? Na sua terra, no seu terreno, no seu sítio, na sua fazenda? Você tem semeado em terra boa? Você tem pedido a bênção de Deus, a graça de Deus, a chuva de Deus, para que essas sementes possam gerar plantas que deem frutos, e muitos frutos a 100 por um. Amém? Deus, Ele é o teu amigo, quer ser o teu sócio do teu negócio, e Ele quer fazer que você produza na sua terra. Falo terra da agricultura e falo também dos teus projetos na cidade, amém? Aqui onde eu resido, na região amazônica do Brasil, os trabalhadores costumam semear muitos açaís. Uma palmeira que produz cachos de açaí. Eles estão colhendo muitos bons frutos de açaizás. Um fruto delicioso, que é convertido em um alimento natural muito nutritivo, energético, consumido diariamente, com farinha, com peixe frito e com os outros alimentos, com açúcar ou também sem açúcar, pelos amazônidas, e também é exportado para as cidades do Brasil e até do mundo. Amém? Quando nós viajamos para a França, lá em Paris, nós encontramos lá nos restaurantes substâncias de açaí, né? Energéticos de açaí, produzidos aqui na floresta amazônica, amém? Você já deve ter tomado sorvete de açaí energético, é muito delicioso. A produção de bons frutos naturais sempre vai resultar em boa nutrição natural.
e uma ótima saúde física e mental e forças para você produzir mais frutos ainda. Fruto no interior, na zona rural e fruto também na cidade, nos teus trabalhos de serviços, na indústria, né? E no comércio, são os frutos da tua semeadura. Multiplicarão para você riquezas por toda a vida. Amém? Faça uma aliança com Deus. Peça para Ele ser sócio dos teus negócios. Peça para Ele a tomar a frente dos teus empreendimentos. Ele abençoou a Isaac e fez multiplicar 100 vezes mais numa terra seca. Mas o Senhor aqui quer te abençoar para que teus negócios venham frutificar na tua vida material, venha trazer conforto para a tua família. Amém? E tempos de dignidade. Vamos ver agora o mundo espiritual. Vamos agora ler um texto do alcance da lei da semeadura e da colheita no mundo espiritual. Será que essa lei da semeadura e da colheita também se aplica ao mundo espiritual? Então vamos ler o texto. Marcos capítulo 4, versículo 20. Jesus afirmou: finalmente aquelas sementes, a palavra de Deus, que foram semeadas em solo bom, ou seja, no coração humano, representam os que escutam a palavra de Deus e aceitam e creem e praticam. E o resultado? E dão frutos espirituais a 30, a 60 e a 100 vezes mais. Amém? Aleluia? Então, chegamos a uma conclusão que a lei da semeadura e da colheita também se aplica à vida espiritual do ser humano, porque o ser humano ele é constituído de espírito, o sopro de Deus, alma vivente e o corpo, né? Que é essa casca aqui que com o tempo vai se desgastando, mas que o espírito sempre continue jovem, amém? Forte, corajoso, destemido, valente, sábio, obediente a Deus. Se você, amigo ou amiga, ouve a semente da palavra de Deus, crê e pratica diariamente e não desanima, certamente vai produzir muitos bons frutos espirituais, a 30 vezes, a 60 vezes e até 100 vezes mais, porque a semeadura espiritual da palavra de Deus tem poder sobrenatural para gerar bons frutos na tua vida, para a glória de Deus e para também nossa alegria. Aleluia! Vamos ver os tipos de semeadura? Há muitos tipos de semeaduras, as naturais e as espirituais também. Vamos ver a semeadura. A semeadura é o trabalho de plantar, de semear, né, no terreno as sementes para que elas deem fruto. A semeadura natural, você já sabe, ao semear o vegetal na terra fértil, se produz muitos bons frutos, mas a terra tem que ser fértil, né? Tem que ser produtiva. Mas se semeia o vegetal na terra infértil, o que acontece? Numa terra dura, numa terra seca, numa terra pedregosa, numa terra que tenha ervas daninhas, uma terra que tenha pássaros famintos e etc. Certamente nada colherá ou vai colher frutos ruins, impróprios para o consumo e também para o comércio. Esses frutos serão jogados fora, pisados pelos homens e até queimados até virar pó, entendeu? A semeadura espiritual, ela não é diferente da semeadura natural. Ela é bem parecida, pois também ao receber maus sementes das paixões carnais, só colherá o quê? Frutos carnais, de maus pensamentos, maus sentimentos, palavras torpes, atitudes maus, como injúrias, calúnias, mentiras, ódios,
violências, assassinatos e outros frutos da carne. Sobre os frutos da carne nós vamos estudar em uma outra palestra, mas Jesus Cristo afirmou que a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de sementes estragadas, sementes inúteis, a sua boca vai falar também frutos, vai gerar frutos estragados, de injúria, de calúnia, de fofoca, de fuxico, de mentira, entende? Mas aquele que recebe no coração as boas sementes da palavra de Deus, que ouve e que crê e que pratica a palavra do Senhor, tem a promessa do agricultor, o Pai eterno, e do semeador, que é Jesus, que semeia a palavra no nosso coração, que vai produzir muitos frutos bons, frutos de qualidades, frutos a 30 vezes, a 60 vezes e até 100 vezes mais. Amém? Aleluia! Deus tem muitas sementes boas para semear no teu coração. Existem mais de 3.000 sementes de promessas de Deus que Ele deseja, que Ele espera que você abra o portão do teu sítio, abra o portão da tua fazenda, que é a tua vida, entende? Que o semeador venha semear no teu coração, para que gere frutos, muitos frutos, 60 a 100 vezes mais, na tua vida, na vida da tua esposa, do teu marido e da tua família, dos teus amigos, dos teus vizinhos, do seu local de trabalho, por onde Deus te mandar, entende? Glória a Deus. Vamos ler o texto que fala sobre isso? Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8, porque aquele que semeia visando a sua carne, colherá da carne destruição. Mas aquele que semeia visando o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Aleluia! Por isso que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. Devemos buscar as sementes de Deus, que é a palavra do Senhor. E as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Esta é, pois, a lei da semeadura e da colheita. Quem semeia as paixões da carne na sua vida, os perversos pensamentos e atitudes, colherá destruição eterna. Quem semeia as promessas de Deus na sua vida, da palavra do Senhor, os virtuosos pensamentos e boas atitudes, colherá salvação eterna. Aleluia! Tome posse das sementes da palavra de Deus. Busque a palavra do Senhor, amém? Através da leitura diária da palavra do Senhor, de Gênesis, Apocalipse, Deus tem boas sementes para semear no teu coração, para você se tornar uma pessoa frutífera, aleluia. Nada de produzir frutos estragados, como diz, frutos bichados, né? Aquele fruto da goiaba, né? Que os bichinhos vêm aqui, não quero comer esse fruto. Mas produzir frutos dignos de arrependimento, frutos do Espírito, que você pode se deliciar, que você pode usufruir e que Deus se agradará de você. Amém? Glória a Deus. O agricultor, o dono da plantação, o agricultor é apenas um. O agricultor é o Deus Criador, o Pai Eterno, dono de todas as coisas. Ele é o agricultor, ele é o dono da fazenda, do latifúndio, dono do sítio, aleluia, desse mundo todo que ele criou, do universo, entende? E da sua vida também. João 15, Evangelho de João 15, versículo 1 ao versículo 2 está escrito: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, o dono da plantação. Ele corta todo o ramo, o galho, que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto, para que produza mais fruto, a 30, a 60, a 100 vezes mais, amém? Então o que Jesus está falando aqui para mim, para você, é que a árvore que não está produzindo bons frutos, ela é cortada,
e lançada no fogo para ser queimada. Mas a árvore que está produzindo frutos, acho que tem ainda problemas, defeitos, tribulações, que precisa ser ainda consertado, o Pai envia o seu Espírito Santo, amém? Para limpar, para podar, para que esse galho, esse ramo produza mais cachos de uva, de paz, de alegria, de amor, de fé, de bondade, de misericórdia, amém? Diga glória a Deus. Deus é quem fornece as sementes, não é você, não são as pessoas, não são os políticos, não são os filósofos, não são os seus professores da faculdade que te dão boas sementes. Tem muitos professores que, infelizmente, são humanistas, são ateus, que estão desviando muitos jovens do caminho do Senhor, ensinando as filosofias aí mundanas e diabólicas. Mas há muitos outros professores também, que têm fé convicta no Senhor, e cientistas e astronautas. Aquele astronauta que deu a volta na Lua, ele disse: bendito é o Senhor que me permitiu dar a volta nesta Lua e me deixou voltar em paz para a minha família. Amém? Bendito seja Deus que há homens inteligentes, sábios, que creem em Deus, que confiam em Deus. É nessas pessoas que nós devemos ouvir o seu testemunho. Vamos ler o versículo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Aquele que é o Criador, que fornece abundantemente a semente ao semeador e pão como alimento, também fornecerá e multiplicará a semente para que vocês semeiam e aumentem a colheita da justiça. Amém? Aleluia. Então, o Senhor Deus nos entrega a semente na nossa vida, no nosso coração. Amém? Através da sua palavra, pelo Espírito Santo e pelo sacrifício de Jesus. E essas sementes vão produzir frutos de justiça. O que é fruto de justiça? Fruto de paz, fruto de amor, fruto de perdão, fruto de reconciliação, fruto de ajudar as pessoas que precisam. Amém? Deus cultiva a plantação, Ele não só entrega as sementes, mas também Ele está bem perto para cultivar, para acompanhar o crescimento daquela planta. Olha o que diz o profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 9. Pois eu, Deus Criador, estou com vocês e voltarei a minha atenção para vocês e vocês serão cultivados e semeados, amém? Então Deus Ele está acompanhando a tua vida. As sementes que chegam até você e que você está esperando produzir bons frutos, você não está sozinho nessa batalha, nessa luta diária. O agricultor, o Deus eterno também está com você, perto de você, te observando e te ajudando para que você cultive essas sementes e elas produzem bons frutos. Aleluia! Jesus prometeu: aquele que ouve as minhas palavras e crê que eu sou o Filho de Deus, o Pai virá até ele e fará morada na vida dele, amém? Então você também é morada do Deus eterno, do Criador. Mas como eu, tão pequeno, tão insignificante, posso ser casa de Deus? Mas é Deus que te ama, Deus que quis assim, e você é casa de Deus também, né? Não sabeis vós, diz o apóstolo Paulo, que sois o templo, a casa onde habita o Espírito de Deus, amém? Toda plantação há um dono, e este dono se chama o Deus Criador. Há também os trabalhadores, que são os semeadores. Assim como numa fazenda tem o patrão, o dono, né, o proprietário, tem também os trabalhadores, aqueles que vão acordar cedo, né, para fazer o trabalho pesado, aleluia. Aqueles que vão sair para destocar, para tirar as pedras, para remover o lixo, para preparar a terra, são os trabalhadores da seara do Senhor. Há dois tipos de trabalhadores. Vamos lá ver em Marcos 4,14, o semeador semeia a palavra. O semeador é o trabalhador, servo de Deus, servo do Criador. Jesus é o Filho de Deus, foi o primeiro semeador de Deus,
que trouxe a verdade da parte do Senhor. Jesus dizia, o que eu falo, eu não falo de mim mesmo, mas falo do Pai. O Pai que me mandou eu falar. Então, o trabalhador faz aquilo que o patrão, o proprietário manda fazer, amém? O primeiro semeador é o diabo. Ele é um tipo de semeador. É, pastor, sim, ele é um semeador. O diabo semeou no coração de anjos no céu a semente da rebelião contra Deus. Esses demônios que estão por aí fazendo mal para as pessoas são os anjos que se rebelaram contra Deus, que receberam as sementes da rebelião e de lá do céu eles foram expulsos. O diabo na terra, no princípio, semeou em Adão e Eva a semente da mentira e da desobediência a Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 39, nós vamos ver que Jesus afirmou que o inimigo que semeou é o diabo. O diabo, ele é semeador de discórdia, semeador de mentiras. Mas como é que eu não vejo o diabo, pastor, semeando sementes de discórdia e de mentira? É porque ele usa as pessoas incrédulas, pessoas zombadoras de Deus, entende? Ele usa aquele professor lá do ensino médio, da faculdade, para ensinar mentiras, doutrina da evolução, para a pessoa se rebelar contra Deus. Mas há muitos professores que ensinam a palavra do Senhor, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Bendito é o Senhor por esses professores que nós elogiamos nessa manhã aqui, por estarem dando exemplo de servos e servas de Deus que ministram a palavra do Senhor. Mas o diabo tem usado pessoas nas redes sociais para ensinar as suas narrativas diabólicas. Lembra no carnaval? O diabo usou aquelas pessoas para semearem zombarias contra Jesus, as pessoas querendo ridicularizar o Filho de Deus. E nas Olimpíadas lá em Paris, aqueles artistas semeando zombarias na abertura dos jogos. O diabo usa as pessoas. Muito cuidado com as pessoas que se aproximam de você, dizendo que são amigas. Vejam os seus frutos, pelos frutos vocês vão conhecer se elas são de Deus ou se elas são do diabo, se elas têm sementes vindas do coração de Deus ou sementes vindas da mentira do diabo, tu entende? Fique atento a isso. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus falou para certas pessoas que não creram nele: vocês aí que não creem em mim, que zombam de mim, vocês são do diabo. O pai de vocês é o diabo e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade no diabo. Quando ele mente, expressa a sua própria natureza, pois o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira. Quem propaga mentiras é filho do diabo. Mas se você tem propagado mentiras, filosofias, narrativas e doutrinas diabólicas, humanas, esse é o tempo e a hora que Deus está te concedendo para você se converter a Ele, mudar o seu pensamento, se colocar nos caminhos do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, para se tornar um semeador das virtudes de Deus, dos valores de Deus, do amor pela família, do respeito pelas autoridades, do amor pela pátria e da liberdade que Deus te concedeu, amém? A maior semente que o diabo inventou é a semente no coração das pessoas. É mentir que ele não existe, né? O diabo não existe, isso é história de religioso. Foi o diabo que semeou essa mentira. A mentira da inexistência do diabo e do inferno faz as pessoas fazerem tudo o que eles bem entendem. Banalizarem os pecados, banalizarem as iniquidades,
que os levarão com o diabo para condenação e destruição, entende? Lembra daquele texto? Aquele que semeia na carne colherá destruição. As sementes do diabo também são o desejo de roubar, o desejo de matar e o desejo de destruir. Não falo só de matar com uma arma de fogo, uma faca, mas matar a esperança das pessoas com maus palavras. Você não vai conseguir, isso não é para você, você não é inteligente. Isso também é uma forma de matar as pessoas, entende? Não seja um propagador das sementes do diabo para matar a fé e a esperança das pessoas. Pelo contrário, leve a palavra da fé e da esperança para que elas possam confiar mais em Deus e Deus fazer os milagres na vida delas. No Evangelho de João diz que o ladrão, o diabo, vem somente para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante é uma vida frutuosa, com bons frutos, aleluia. Para isso que Jesus veio, para te semear sementes que gerem frutos de bênçãos na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na tua vizinhança. O segundo semeador, quem será? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro semeador. Mateus capítulo 13, versículo 24, está escrito: apresentou-lhes outra ilustração, dizendo: o reino dos céus pode ser comparado a um homem, este homem aqui se refere a Jesus, que semeou boa semente no seu campo, amém? Jesus é o homem, o Filho do homem, o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, que semeou, que veio para semear boa semente no campo. Qual é o campo? O meu coração é o campo de Deus. O seu coração é o campo de Deus, amém? Ele veio para colocar a palavra de Deus no meu coração e no teu coração. Veio semear para que produza bons frutos, aleluia. Ele enchendo a tua vida de boas sementes, teu coração vai produzir bons frutos para a glória de Deus, para abençoar a tua família. Foi o agricultor, o Pai Eterno, que enviou o semeador Jesus para essa terra, para semear a palavra dele. Isaías capítulo 61, versículo de 1 a 3, o profeta Isaías, 600 anos antes de Jesus chegar a essa terra, ele já havia profetizado sobre esse trabalho de semeadura de Jesus. Vamos ler? Isaías 61, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, Jesus, porque o Senhor, o Pai, me ungiu para levar as sementes das boas novas aos pobres. Aleluia! Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros do diabo, para proclamar o ano do favor do Senhor, da graça do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, no futuro. Para consolar todos os que estão tristes, olha a semente do consolo, para gerar frutos de alegria, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, que eles jogavam cinzas quando estavam abatidos, tristes, tinham perdido um ente querido, quando estavam na miséria, eles jogavam cinza no corpo. Mas Jesus veio para trazer uma coroa. Coroa é símbolo de autoridade, de poder, de dignidade, de respeito e de honra. Jesus veio para trazer o óleo da alegria em vez de pranto, o óleo da alegria. Como é que você está? Anda triste, anda acabrunhado, como diz aqui no Pará, anda entristecido, mas Jesus, ele veio para trazer o óleo. Sinta a unção do óleo da semente, a semente do óleo da unção, da azeitona, amém? Que Jesus é a videira verdadeira e a oliveira verdadeira. Ele tem óleo para te trazer alegria no teu coração, amém? Quando ele derrama o óleo dele, que é o Espírito Santo, na tua vida, na minha vida, isso gera alegria, glória a Deus.
Busque as sementes da palavra do Senhor. Busque a presença do Senhor, que o Espírito de Deus vai te trazer alegria, né? Júbilo, regozijo no seio da tua família, no teu trabalho, nos teus empreendimentos. Amém? Jesus veio semear manto de louvor em vez de espírito deprimido. Teu espírito está deprimido, está para baixo. Jesus veio trazer um manto, uma roupa, uma veste de louvor, aleluia, para que você se apresente diante do Senhor, na casa de Deus, para adorar e para louvar e para bendizer o nome de Deus. E, Senhor, o Espírito de Deus vai remover, vai retirar o espírito deprimido. Jesus falou assim: eles então serão chamados carvalhos de justiça. Plantio, ou seja, plantação do Senhor para revelar o seu esplendor. Amém? O Senhor te converte de uma árvore torta, insignificante, de folhas secas, dominadas pelos predadores, ou seja, pelas ervas daninhas, em um carvalho de justiça, de cabeça erguida, amém? Na plantação do Senhor, de outros carvalhos da família de Deus, para que você revele para o mundo que você é o sinal do esplendor de Deus aqui nessa terra, porque a glória do Senhor encherá toda essa terra como as águas cobrem o mar, amém? E você faz parte desse projeto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quais são os tipos de sementes que são semeadas nos corações das pessoas? A primeira semente é a semente do diabo, chamado de joio. O joio é a semente do diabo. Em Mateus capítulo 13, versículo 25, está escrito: enquanto os homens dormiam, o seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo e foi embora. O joio é a semente do diabo, é a mentira, é o engano, é a confusão, é a morte, pensamentos maus, sentimentos maus. Joio é uma semente muito parecida com a semente de trigo, mas a semente é tóxica. Ela causa graves danos à saúde espiritual das pessoas. É semente de desejos e comportamentos de natureza humana corrompida, inclusive atitudes como pensamentos e práticas de moralidade sexual, de idolatria, de inimizades, de ciúmes, de iras, de invejas, de bebedeiras, de glutonarias e etc. São sementes malignas que prejudicam a vida das pessoas, trazidas pelo diabo e semeadas nos corações das pessoas para trazer o mal, entende? A lista é muito grande e cada vez vem novas sementes malignas para matar, roubar e destruir as pessoas. Mas eu quero te dizer também que é um segundo tipo de semente de Jesus. A semente se chama o trigo do arrependimento e da fé em Jesus. O trigo do arrependimento e da fé em Jesus. A semente de Jesus é a palavra de Deus, amém? Trazida pelo Espírito Santo aos homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram a mensagem de Deus para a humanidade. Desde os tempos bíblicos de Adão e Eva, o Senhor levantou homens e mulheres para trazer a sua revelação. E por último trouxe o nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira palavra, a verdadeira semente que traz esperança e fé na vida das pessoas. Lucas capítulo 8, versículo 11 está escrito: e Jesus afirmou: a semente é a palavra de Deus. A semente de trigo é a palavra do Senhor. Não é joio, não tem palavra de maldição, não tem palavra de destruição. É a semente de trigo, a palavra de vida, de arrependimento, de conversão, de busca a Deus, amém? A palavra de Deus, ela é a verdade.
João 17,17 diz que santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade, amém? Creia que a palavra é a verdade de Deus, não duvide dela, porque ela é a expressão do ser de Deus, da vontade de Deus, o que Ele quer fazer na tua vida. A palavra de Deus é indestrutível e ela é eterna. Jesus, em Salmo, falou: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua palavra está para sempre firmada nos céus. O que Deus prometeu no céu, Ele cumpre aqui na terra, na minha vida e na sua vida. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. A palavra de Deus também é semente, que é um alimento para o espírito. Amém? Tem muitas sementes também que são alimentos para o corpo humano. Mas a semente que traz alimentação, nutrição para o espírito é a palavra de Deus. Jesus respondeu: está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 4. A palavra de Deus é pura e é segurança para os perseguidos. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para que nele se refugie. Amém? Quem quer refúgio? Quem quer proteção? Quem quer pureza? Busque na palavra de Deus. Provérbios capítulo 30, versículo 5. A palavra de Deus é poderosa como um fogo e um martelo. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha, porque a palavra de Deus é poderosa. Jeremias 23, 29. A palavra de Deus é útil e ela é eficaz para ensinar, para corrigir na justiça de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura de Deus é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em toda a justiça de Deus. Amém? Quer ensinamento? Quer aprender sobre Deus? Quer saber quem é Deus? Quer saber quais são os planos de Deus na tua vida, na vida da humanidade? Quer saber o que vai acontecer no futuro? Então leia e estude a palavra do Senhor. Amém? A palavra de Deus é causadora de pleno sucesso em todas as áreas da sua vida. Amém? O Senhor já tinha falado que a palavra que sai da minha boca não voltará vazia. Ela vai alcançar, ela vai ter efeito e vai fazer tudo o que lhe apraz, diz a palavra do Senhor. Não deixe de falar as palavras do livro desta lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Josué 1:8, amém? A palavra de Deus faz você obter sucesso na sua vida. Sucesso espiritual, sucesso material, sucesso na sua família, nos teus negócios, nos teus empreendimentos, amém? É gerada de alegria e de júbilo, geradora de alegria e de júbilo, quando as tuas palavras forem encontradas. Eu as comi, elas são a minha alegria, elas são meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Senhor dos exércitos. Jeremias capítulo 15, versículo 16. A palavra de Deus, amados, ela gera alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Você está assistindo agora um vídeo sobre a religião islâmica, né? Lá no Oriente Médio, onde eles pregam que Maomé é o verdadeiro profeta e que Alá é o verdadeiro Deus. Mas, infelizmente, né, esta religião, nos seus escritos, ensinam a violência. Vocês sabem disso. Maomé, ele falava: se você vê um judeu, você pode matá-lo. Se você vê um cristão, você pode aniquilá-lo. Infelizmente, essa religião vem alcançando as nações da terra, vem trazendo uma mensagem de ódio. Não é por acaso que
muitos desta religião, pessoas desta religião, se tornam terroristas, né? E acabam trazendo sofrimento aos judeus e também aos cristãos espalhados pela terra. Vira e mexe é noticiado nas redes sociais de que ocorreram atentados feitos por pessoas desta religião contra pessoas inocentes, crianças, adultos. Lá na Austrália, lembram aqueles muçulmanos que atacaram aqueles judeus lá na praia? Um casal lá nos Estados Unidos, recém-casado, foram atacados por terroristas. A Argentina também já sofreu atentados de terroristas. Infelizmente, essa religião traz conteúdos e mensagens de dominação, de tentar impor através da força a sua religião e a sua fé no mundo inteiro. Mas Jesus falou apenas assim: quem quiser vir após mim, quem quiser, ele não obriga, ele não impõe, ele fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, amém? Deus dá liberdade para a pessoa escolher a quem elas querem servir, se a Deus, o nosso Pai, ou a Mamon, ou seja, a riqueza, as paixões da vida. Então a palavra de Deus ela é geradora de alegria. A palavra escrita por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, elas trazem júbilo e alegria em Jeremias 15, 6. Os efeitos da semente da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela não é como a palavra dos homens que são esquecidas ou desmentidas ou desacreditadas, nem as palavras do diabo que trazem danos e prejuízos. Não, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela produz bons resultados na vida daqueles que buscam a Deus, amém? Ela sempre vai produzir bons frutos. A fé nos resultados da semeadura da palavra de Deus. Você tem que crer, confiar em Deus de que as sementes que você está recebendo da parte de Deus vão gerar grandes frutos na tua vida. Lucas capítulo 12, versículo 24 está escrito: vejam os corvos, eles não semeiam, eles não colhem, não têm nem celeiro e não têm depósitos, contudo Deus os alimenta, Deus alimenta toda a sua criação. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Amém? Nós somos mais valiosos do que qualquer coisa da criação aqui deste mundo, amém? Nós somos a coroa da criação de Deus. Deus, ele se interessa, se preocupa com você, se preocupa comigo, ele quer o nosso bem-estar, ele não quer saber de violência, ele não quer saber de idolatria, ele não quer saber de feitiçaria na nossa vida. Ele deseja que eu e você venhamos a nos arrepender dos nossos maus caminhos, a abandonar as religiões falsas, criada pelos homens e pelo diabo, e entregar nossa vida ao verdadeiro Deus, o nosso Senhor. Bendito seja o Senhor. O trabalho árduo do semeador, todo trabalhador na roça tem uma labuta muito dura, acorda às 5 da manhã e retorna ao pôr do sol. Não há tempo ruim, nem chuva, nem seca, nem neve, nem frio, nem calor. Ele está a cultivar no seu pomar a sua plantação, na esperança de que a sua plantação lhe dê bons frutos, que sustente a sua família, que ele possa vender para obter riquezas. Mas há recompensas para aqueles que trabalham arduamente na obra de Deus, aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que intercedem, aqueles que oram, aqueles que buscam a Deus, aqueles que trabalham para ajudar o seu próximo, aquele que perdoa as pessoas, aquele que ajuda em tudo para trazer paz, alegria e prosperidade na vida das pessoas. Há recompensas para esse trabalho árduo, amém?
Não é pelas boas obras que nós vamos ser salvos, não. A boa obra Jesus já fez lá na cruz, morrendo para nos salvar. Mas a boa obra é consequência, porque o amor a Deus nos constrange a fazer as coisas certas, a fazer as coisas boas. Um filho de Deus sempre vai querer seguir os exemplos de Jesus, amém? E é o resultado, fazer boas obras é o resultado da sua fé. Bendito seja o Senhor. No Salmo 126, versículo 5 a 6 diz: aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que está chorando enquanto lança sua semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Aleluia. Vale a pena você acordar de madrugada para falar com Deus. Vale a pena você sentar na sua poltrona, na sua mesa e passar um tempo estudando a palavra de Deus. Vale a pena você dobrar o seu joelho e orar pela sua família. Vale a pena você ir à igreja e buscar a face do Senhor. Vale a pena você renunciar às coisas que o diabo oferece, as sementes malignas que ele oferece, as rodadas de bebedeira, os convites para prostituição, para jogatina, para uso de droga, para cometer crime. Você tem que recusar e rejeitar as sementes do diabo e se aliançar com Deus e fazer aquilo que agrada o Senhor. Se você fizer as coisas que Deus lhe manda fazer, você vai retornar trazendo muitos frutos para a sua alegria e também para a glória de Deus. Amém? O que é a terra? O solo onde a semente é semeada. A terra são as nações, é a sua vida, o seu coração e o seu espírito. É a terra onde a semente cai, a semente do inimigo, a semente de Deus. Marcos 4:20 diz: disse Jesus, finalmente aquelas que foram semeadas em solo bom representam os que escutam a palavra e aceitam e dão frutos a 30, a 60 e a 100 vezes. Amém? Então, aquelas sementes que caem no solo bom, que é o seu coração. O seu solo é bom, a sua vida é boa. Deus está na expectativa que o teu coração produza bons frutos. Pode ter certeza que vai gerar frutos a 30, a 60 e a 100 vezes mais. Amém? João 4, 35 a 38, Jesus disse: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras, ou seja, as pessoas, que já estão brancas para a ceifa. Aleluia. E o que ceifa receberá um galardão e ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Amém? Os tipos de terra. Que espécie de solo eu sou? Que espécie de solo você é? Como saber que a terra é boa ou é ruim? Simples, pelos frutos que ela produz. Terra boa produz bons frutos. Terra más produz maus frutos. Marcos capítulo 4, versículo 20 está escrito: finalmente, aqueles que foram semeados em solo bom representam os que escutam a palavra e aceitam e dão fruto a 30, a 60 e a 100 vezes mais. Amém? Este é o solo bom, a terra boa, em que a semente é depositada e ela está apta a produzir muitos bons frutos também. Amém? A terra improdutiva, o que você vem produzindo na sua vida? Seu coração, que é a terra onde Deus semeia a sua palavra, tem gerado bons frutos? A sua vida é um solo bom ou um solo ruim? É fértil ou é infértil? É produtiva ou improdutiva? Ora, o terreno mau produz maus frutos. Vamos ver Provérbios, capítulo 6, versículo 14. Com um coração perverso está sempre tramando o mal e semeando discórdias. Isso é o coração mau, a terra má, a terra infértil, a terra improdutiva, que está sempre semeando o que? Discórdia, separação.
briga, desentendimento, porfia e até morte. É triste a pessoa que semeia discórdia. A discórdia causa mágoas e separações. Pessoas já causaram graves danos às suas famílias, nas suas atividades profissionais, na escola e na vizinhança, ao semearem sementes de discórdia. Vamos falar mais sobre as sementes do mal, uma outra oportunidade quando falarmos sobre frutos da carne e frutos do Espírito, em uma outra palestra mais detalhadamente. Amém? Vamos recordar o que é uma semente? Marcos capítulo 4, versículo 14, diz: o semeador semeia a palavra de Deus. Então, semente é a palavra. Toda palavra que vem do coração e é expressa para o ouvinte, para outra pessoa, é a semente. Semente má, quando é semeada pelo diabo através das pessoas. Semente boa é quando semeada pelo Espírito Santo, um coração bom que produz bons frutos. Amém? Palavras são sementes. Sementes boas são as palavras de Deus. Sementes más são as palavras do diabo. O inimigo da semeadura espiritual de Deus é um maligno. Ele é o maior inimigo. Está trabalhando para destruir a plantação de Deus. Ele é incansável, ele vem para matar, roubar e destruir a plantação de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 19 diz: quando alguém ouve a palavra do reino, a semente, mas não entende, vê o maligno e arranca o que foi semeado do seu coração. Essa é a que foi semeada na beira da estrada. Então a pessoa ouve a palavra de Deus e depois ela ignora, ela despreza. Ela já vai tratar de assuntos materiais, problemas da vida. E a palavra que ela ouviu, apta para produzir frutos, é roubada pelo diabo, é roubada pelo inimigo. Então você não pode deixar que o diabo tire, retire, remova do teu coração a palavra de Deus, amém? Te mantenha firme na palavra do Senhor. Retenha a palavra de Deus na tua vida. Creia na palavra de Deus, ame a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus, que aí o diabo não vai remover a semente. A palavra de Deus diz que submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Submetei-vos à semente, à palavra de Deus. Cumpra a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Exercite a palavra de Deus. E o diabo vai fugir de você e não vai roubar a semente semeada no teu coração. O trabalho maldito do inimigo da semeadura de Deus. Qual é o trabalho maldito que o diabo faz? Marcos 4,15. Então aquelas sementes à beira da estrada, onde você semeia a palavra, representam os que ouvem a palavra, mas logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nelas. Não permita isso, amados. O diabo trabalha noite e dia para prejudicar o terreno, o solo com as suas ervas daninhas, os animais peçonhentos, as raízes de amargura, as pedras e pedregulhos, os pássaros devoradores de plantação. Eles vêm contra a tua plantação, contra a tua vida, para remover a semente da palavra de Deus. Mas não deixa, não permite. O que você tem feito quando o diabo vem até com as suas hordas infernais para impedir que a palavra de Deus entre no solo do teu coração, da tua vida, para produzir bons frutos para Deus. Rejeita o diabo. Rejeita as narrativas do diabo. Mantenha-se firme na palavra de Deus. A indiferença e a preguiça espiritual impedem os bons frutos. Você se torna indiferente à palavra de Deus? Se torna uma pessoa preguiçosa em relação a buscar o reino de Deus? Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz, e Salomão escreveu, quem observa o vento, nada semeará, e quem olha para as nuvens também não colherá. Está dizendo que a pessoa deveria
trabalhar, semear, produzir, colher na plantação, mas ficar observando o vento de um lado para o outro, observando as nuvens. Será que está na hora de plantar? Será que está na hora de semear? Será que está na hora de colher? Não, o tempo não está bom, o vento está muito forte. Não! Deixa essas coisas com Deus, o vento, as nuvens, deixa com Deus. Faz a sua parte. Vá por todo mundo e anuncie o Evangelho, a semente de Deus a todas as pessoas. O que é possível você fazer, você vai fazer. É propagar, semear a palavra de Deus na vida das pessoas. Quanto ao vento e às nuvens, entregue na mão do Senhor, amém? Deixa que Ele está cuidando disso. Jesus falou assim: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Jesus tem poder sobre os ventos e sobre os mares, amém? As preocupações do mundo material, do materialismo exacerbado, impossibilitam a produção de grandes colheitas para Deus. Mateus capítulo 13, versículo 22 está escrito: Jesus afirmou: a semente da palavra de Deus que foi semeada entre os espinhos representa aqueles que ouvem a palavra, mas as ansiedades deste mundo, o poder do engano das riquezas, sufocam a palavra de Deus e ela acaba se tornando infrutífera. Você tem permitido que as preocupações, as ansiedades, os medos, os temores tomem lugar na tua vida, no teu coração, e impede que a palavra de Deus venha frutificar na tua vida? Você tem se preocupado muito, você tem se angustiado muito. Deus falou para Marta: Marta, 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 você anda tão ansiosa, de um lado para o outro. Venha até mim que nem a sua irmã Maria, e venha ouvir a minha palavra, a minha semeadura, para acalmar o teu coração, para acalmar tuas preocupações. Jesus falou certa vez: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Não permita que as ansiedades da vida te afaste de Cristo, te afaste de Deus. Deus, Ele quer fazer grandes produções frutíferas, frutuosas na tua vida, mas as tuas preocupações e ansiedades estão impedindo essa frutificação. Pedro escreveu: lançando sobre Jesus Cristo toda a tua ansiedade, porque Ele cuida de você. Amém? Entrega as tuas ansiedades a Jesus Cristo e dê uma prioridade à palavra e à vontade de Deus para que você venha produzir muitos frutos. Os enganos das riquezas é outra coisa que impede que as sementes cresçam no coração da pessoa. As sementes de Deus deem muitos frutos. Pessoa muito envolvida com dinheiro, com negócios, com propriedades, com patrimônios. Isto é bom, isto não é ruim, mas isso está tomando o lugar de Deus. Isso está fazendo a pessoa priorizar o mundo material e deixando Deus em segundo plano. E o Senhor não abre mão, Ele não negocia com a primazia que Ele tem sobre a vida das pessoas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque as demais coisas te serão acrescentadas. Há vários tipos de salários para aqueles trabalhadores da seara do Senhor. Os tipos de salário da semeadura é: a colheita sempre será certa. O que semeia sementes más, receberá frutos maus. O que semeia sementes boas, colherá bons frutos. Provérbios capítulo 11, versículo 18 está escrito: quem é mau recebe um salário ilusório. Quem é mau recebe um salário ilusório. Mas quem semeia a justiça obtém verdadeira recompensa. João 4,16, Jesus disse: e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. Mas que assim que semeia como que ceifa, ambos se regozijam. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8, está escrito: o que planta e o que rega tem um só propósito,
e cada um será recompensado de acordo com o propósito do seu trabalho. Deus promete te recompensar de todo esforço que você faz na obra do Senhor. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei ao alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja que cada um como constrói, porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, e a sua obra será mostrada, porque o dia atrará a sua luz. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá uma recompensa. Se a obra que alguém construiu for consumida, ele sofrerá prejuízos. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, ele é santo. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer mudar a história da sua vida para receber a boa semente da palavra de Deus no seu coração, para produzir bons frutos para Deus e para a sua alegria, os galardões eternos, faça comigo esta oração nesta hora. Pai eterno, eu me arrependo e te peço perdão pelos meus pecados. Pai eterno, eu recebo Jesus Cristo como meu pessoal Salvador e Senhor. Pai eterno, me recebe na tua família como um filho amado. Pai eterno, me ajuda na minha caminhada com Jesus. Me envia o Espírito Santo para me ajudar a produzir bons frutos para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, diga amém. Vamos continuar nos próximos estudos bíblicos tratando sobre este tema das árvores e dos seus frutos, para que haja um aprendizado espiritual, uma edificação espiritual na sua vida. Amém? Não se esqueça de dar o seu like abaixo deste estudo bíblico. Faça também os seus comentários e os seus pedidos de oração. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, amigas, para abençoá-los também. Se inscreva no canal do YouTube Pastor José Otávio Monteiro para receber mais vídeos como estes e orações milagrosas da parte do Senhor. Continue orando por este ministério missionário para alcançar muitas pessoas para Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse estudo bíblico muito edificante, que nós aprendemos muito da Tua poderosa palavra. Guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Que o Senhor te abençoe e te guarde, nossos irmãos para sempre. Amém.